Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta quinta-feira, uma edição especial do Jornal da Rede Alesp. Recebemos aqui a visita na Assembleia Legislativa de São Paulo do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que vai nos conceder uma entrevista ao vivo aqui na Rede Alesp. Fernando Haddad, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Rede Alesp. Obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelas novas instalações e pelo profissionalismo com que vocês tocam esse projeto, que é muito importante para o Estado de São Paulo. Agora, Haddad, importante a gente explicar o motivo dessa visita hoje na Assembleia Legislativa, a bancada do Partido dos Trabalhadores, liderada pela deputada professora Bebel, também o deputado Teonílio Barba, o deputado Jorge do Carmo, o primeiro secretário da Casa, o deputado Luiz Fernando Teixeira, o deputado Enio Tato, o deputado José Américo e também a deputada Márcia Lia. Qual que é a importância e o motivo dessa visita hoje aqui na Assembleia? Guga, nós estamos fazendo um trabalho muito bonito na Fundação Perseu Abramo. Nós fizemos, o ano passado, e lançamos um plano de reconstrução do Brasil para oferecer para o país uma alternativa ao que está acontecendo no presente momento, em termos de emprego, educação, saúde, meio ambiente, relações exteriores, todos os temas que você pode imaginar. É um documento de 207 páginas para oferecer para o Brasil projetos importantes para a geração de emprego e recuperação dos serviços públicos no Brasil. Como nós fizemos isso no ano passado e lançamos em novembro, eu assumi a tarefa, com muito prazer, de, à frente da Fundação Perseu Abramo, do seu conselho curador, fazer a mesma radiografia para o Estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo reuniões virtuais até o presente momento, com lideranças de todo o Estado, sem exceção, todas as macro-regiões do Estado. E aqui a Assembleia está me dando um suporte muito grande, porque a Assembleia, você sabe, tem um corpo técnico de primeira qualidade. Então, nós estamos também fazendo um mapeamento de todas as vulnerabilidades do Estado, para apresentar um projeto alternativo para São Paulo, porque uma democracia você precisa ter a situação e você precisa qualificar a oposição. Nós queremos apresentar o que tem de melhor para o Estado de São Paulo o ano que vem. Então, até o final do ano, eu quero estar com esse documento pronto para o ano que vem discutir com o Estado, com os deputados, também com os nossos deputados federais e senadores, que têm responsabilidade com o Estado de São Paulo. Fazer uma grande discussão sobre a retomada do desenvolvimento de São Paulo, e eu acho que o povo paulista está ansioso por novidades. Agora, Haddad, importante a gente salientar, o Partido dos Trabalhadores é a segunda maior bancada aqui da Assembleia Legislativa, tem o primeiro secretário na mesa diretora, o deputado Luiz Fernando. Você tem acompanhado a atuação dos deputados? Como é que você tem avaliado essa atuação? Olha, aqueles projetos mais delicados, eu acabo participando de alguma maneira das discussões. Eu acompanhei, por exemplo, sempre com alguma preocupação, eu quero ser honesto, porque tem algumas coisas que eu não consigo concordar com o que está sendo proposto. Dá um exemplo. Recente projeto dos lotes de saneamento do Estado. Me preocupa um pouco a maneira como o governo está conduzindo esse trabalho do saneamento. Dependendo de como a coisa for feita, vai acabar prejudicando o consumidor de São Paulo. O aumento de impostos, que foi promovido o ano passado pelo governo Dória. Eu acho que foi um erro grave do governo aumentar impostos no meio de uma pandemia. Acho que essas coisas não deveriam ser feitas. A questão da reforma administrativa, com a extinção de vários órgãos, nós conseguimos salvar muita coisa que estava ameaçada. Inclusive o Instituto Butantan estava ameaçado pelo governo. FAPESP com ameaça de cortes. Universidades, sabe que a Unesp não está numa situação confortável hoje, e o Estado de São Paulo, o governo, parece fechar os olhos para o que está acontecendo. Então, eu acompanho aqueles projetos estruturais, eu acompanho e acho que o PT está dando uma enorme contribuição aqui na Assembleia Legislativa, primeiro resistindo ao desmonte.
Nós não podemos aceitar o desmonte da estrutura administrativa do Estado. E segundo, tentando preservar os direitos dos servidores públicos, preservar os órgãos que têm uma função estratégica no Estado de São Paulo, como é o caso da pesquisa, que envolve a IFAPESP e Butantan, Instituto Butantan. Você veja, se tivéssemos aprovado aquele projeto original, o que seria da vacina hoje? Percebe? Quer dizer, você não vai jogando fora as coisas porque você vai precisar delas. Sobretudo uma instituição centenária que só fez bem para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Porque o Instituto Butantan é um instituto que tem dimensão nacional, assim como a Fiocruz no Rio de Janeiro. Então eu acompanho esses projetos com muita atenção e valorizo muito o trabalho da nossa bancada liderada pela Bebel, que é uma expoente da educação paulista. Foi do Conselho Nacional de Educação do meu tempo de ministro, e é uma pessoa que dá uma contribuição, inclusive intelectual, para o debate pedagógico no nosso país. Haddad, outro ponto, né? É a questão, né, social, as causas sociais. Por exemplo, a Assembleia Legislativa recentemente fez a doação ao Fundo Social do Estado de 150 mil cestas básicas, trabalho dos nossos deputados e deputadas exatamente com a economia de recursos aqui dentro da casa. Os parlamentares no ano passado diminuíram seus salários, foi a única Assembleia no Brasil que diminuiu o salário. Eu gostaria que o senhor falasse, né, de ações como essa para melhorar um pouco aí a situação da população que está muito carente hoje, né? Olha, eu vejo com ânimo o trabalho que a Assembleia tem feito de dar alguns exemplos importantes, né? Porque o Legislativo é diferente do Executivo. O Executivo, a gente faz oposição ao governo Dória porque acha que o governo Dória não está endereçando as questões prioritárias do Estado da maneira que deveria. Saúde, educação, mesmo segurança pública. Sabe, uma coisa está saindo um pouco do... Rapaz, o que está tendo de furto, né, nesse Estado é uma coisa assim, ninguém consegue sair de casa com um celular e voltar em segurança. Então, nós vamos cuidar da... Eu tenho feito reuniões com lideranças da Polícia Civil e da Polícia Militar. Há uma preocupação muito grande, né, sobretudo com a reposição de quadros e de compra de equipamentos de inteligência para a Polícia Civil. Agora, eu acho que a Assembleia está fazendo o que pode, enquanto poder legislativo está dando a sua contribuição para o Estado. Eu vejo muita boa vontade nos debates internos, embora nem sempre o governo deixe o debate transcorrer democraticamente. Como tem maioria, passa um rolo compressor. Não pode ser assim. Eu acho que o governo deveria sinalizar que quer acordo também com a oposição. O papel do governo não é só derrotar a oposição por ter maioria, é negociar com a oposição aquilo que for justo para o Estado de São Paulo. Agora eu gostaria de aproveitar, né, a sua experiência, né, no assunto educação. Como o senhor vê hoje a educação no Estado de São Paulo e o cenário nacional da educação? O senhor que já foi ministro e conhece bem do assunto. Qual que é a sua análise? Bom, veja você, nós vamos sair dessa pandemia com um passivo enorme na área educacional. Que as crianças efetivamente vão ter desaprendido. Com 1 ano e meio, quase 2 de pandemia, vai ser muito difícil que as crianças consigam manter. O que vai ser absolutamente necessário? Um plano de recuperação. Nós temos que sair dessa pandemia com um plano claro de recuperação que vai levar alguns anos. Não vai ser coisa de meses para você resolver esse passivo. Para isso, você precisa ter um diagnóstico sério de cada criança. Então, eu vou até nessa reunião aqui propor que a gente faça uma prova estadual para todas as crianças no pós-pandemia, para aferir como é que cada criança está. E aí fazer um plano de recuperação por escola, para a gente, em alguns anos, recuperar o prejuízo da pandemia. Então, acho que o PT pode e deve apresentar um projeto de lei nessa direção. Cada criança, por nome, tem o direito de saber qual foi o resultado da pandemia para o seu aprendizado e receber do Estado um plano de recuperação, que pode, inclusive, ter que contar com tecnologia, com extensão de jornada, com aulas de recuperação, com aulas online, além das aulas presenciais que vão poder ser recuperadas. Mas nós não podemos dar de barato, assim, perdeu, paciência. Não. Cada criança que ficar para trás vai ser um prejuízo para o desenvolvimento nacional.
Então nós vamos propor um plano de recuperação para cada criança do estado. Outra coisa importante é o plano de contingência para a saúde. Muitos procedimentos da saúde foram postergados, não puderam ser feitos. Isso vale para cirurgias, consultas de especialista, exames laboratoriais, de imagem. Nós também vamos ter que fazer um trabalho de desrepresar isso tudo que a pandemia represou. Então você veja que não é tarefa simples, vai exigir muita dedicação, mas a bancada do PT faz oposição ao governo Dória, não ao Estado de São Paulo. Nós queremos colaborar com o Estado de São Paulo. Agora, outra questão dentro desse assunto educação, que é muito importante, na pandemia nós conhecemos, né, meio que forçado o ensino híbrido, né? Ele Sim. teve que, o ensino à distância foi para todas as crianças. O que você acha dessa modalidade? Você acha que é uma modalidade que ela veio para ficar ou com a volta do presencial ela vai perder espaço novamente? Como é que você vê? Não deveria perder. Veja bem, uma coisa é você reconhecer que nada substitui a interação com o professor e com os colegas de turma. Isso é um patrimônio que tem que ser preservado. A interação em sala de aula, a interação com a professora, com o colega, com as famílias, tudo isso, com os funcionários de escola, tudo isso é muito importante. Criança com deficiência, o negro, a mulher, a tia, o bedel, tudo isso é uma comunidade que precisa ser preservada. Agora, complementarmente, nós precisamos usar a tecnologia. Nós não podemos hoje conviver com uma criança desconectada. Então nós temos que fazer um plano de conectividade para ontem. Sem dúvida. Agora, Haddad, outro fator importante dentro desse conceito aí das escolas, né, a educação ela foi considerada um serviço essencial no estado de São Paulo. Você concorda com isso? É essencial. Evidentemente que é essencial. Agora, o que faltou é uma matriz de risco no estado para levar em consideração a realidade de cada município. Eu acho que houve muita bateção de cabeça, como a gente fala, né? O governo federal atrapalhou demais. Os governadores todos foram atrapalhados pelo governo federal, isso a gente tem que reconhecer. Nós tínhamos um presidente da República contra a nação. Então, isso em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, também teve muito prefeito que ficou perdido por falta de comando, né, do andar de cima. O papel do Estado é organizar o território e elaborar uma matriz com protocolos específicos que permita a cada prefeito agir de acordo com a recomendação da ciência para o caso específico. Eu acho que faltou isso, faltou um pouco de transparência e comando do Estado. Entendeu? Agora, Haddad, como você vê esse momento que nós ainda estamos vivendo, né? E eu gostaria que você fizesse uma analogia também com a questão aí da retomada econômica. Você falou aí do projeto da Fundação Perseu Abramo, né? Como é que a gente faz para sair dessa situação que nós estamos hoje? Acho que já ficou meio claro que a vacinação é o caminho, Claro. mas quais outras vias que nós temos aí para sair o mais rápido possível? Olha, eu não acredito que a gente tenha uma recuperação muito forte do emprego sem ações do Estado direcionadas para gerar oportunidades. Obviamente que a economia viveu uma depressão muito grande e deve ter uma recuperação, que é uma coisa cíclica. Cai, depois sobe, que nem uma pessoa que cai e levanta. Mas o objetivo da economia não é levantar no mesmo degrau que você estava 2 anos atrás. Você tem que subir a escada. E para subir a escada, você vai precisar de indução de investimento. E para isso você vai ter que ter um programa forte de parcerias no Estado para induzir o desenvolvimento. Sobretudo nas regiões que precisam, porque estão deprimidas historicamente, estruturalmente, né? E às vezes se anuncia coisas que não saem do papel. Obras que não saem do papel, que não são concluídas nunca. E isso é ruim, né? Tem muita obra parada, né, no estado de São Paulo que a gente precisa retomar. Problemas de regulação, nós precisamos retomar. Várias questões específicas que precisamos fazer. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós criamos o ProUni, no âmbito federal, eu era ministro da Educação quando foi criado o ProUni. Era secretário executivo, melhor dizendo. O ProUni era uma parceria público-privada.
O que nós fizemos? Nós trocamos impostos por bolsas. Então, melhorou a saúde financeira das instituições e melhorou o acesso do jovem pobre à universidade particular, porque ele não tinha dinheiro para pagar mensalidade, mas tinha nota para entrar. Era uma crueldade. Você tem nota para entrar na faculdade e não tem dinheiro para pagar mensalidade. Nós criamos o ProUni para isso. Esse é o exemplo que nós precisamos ter para todas as outras áreas. Porque às vezes o Estado pode entrar sozinho, mas às vezes ele tem que contar com o parceiro privado. Como nós fizemos o Instituto Federal de São Paulo, que não existia, foi criado também na minha época de ministro. Hoje o Instituto Federal está em 37 cidades do interior. Aí não é parceria, é investimento público federal que nós trouxemos para o Estado de São Paulo. Assim como a expansão da Federal do ABC, da Unifesp, da UFSCar, tudo expansão do nosso tempo de governo federal. Às vezes o Estado por si só resolve o problema, às vezes ele precisa fazer a parceria privada. E isso precisa de agilidade para fazer. Tem muita oportunidade para desenvolver o Estado de São Paulo, sobretudo com municípios pequenos, até 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, que muitas vezes não têm o apoio técnico necessário para viabilizar projetos de maior envergadura. Como é que você analisa hoje, por exemplo, a situação das universidades federais, da educação? A gente pode falar um pouquinho do Enem também. Como é que você vê a condução das políticas públicas de educação hoje? Olha, a Universidade Federal viveu a maior expansão da sua história no tempo do nosso governo. Hoje ela está sendo cortado ano após ano pelo governo Bolsonaro. Isso aí é um crime que se comete contra a juventude. Sabe por quê? Quando voltarem às aulas presenciais, essas universidades não vão ter dinheiro para pagar conta de água e de luz, segurança e limpeza. Então nós estamos vivendo no plano federal um problema grave. No plano estadual o problema é menor, porque existe um decreto lá do tempo do governo Quércia que estabeleceu um percentual da arrecadação de ICMS para cada universidade. Mas com a crise, nem todas conseguiram se ajustar, né? A Unesp hoje está vivendo um drama que inspira cuidado, né? A USP conseguiu... Eu sou professor da Universidade de São Paulo, né? Pois é, e nós vamos até falar sobre esse assunto daqui a pouco, porque o senhor voltou recentemente, né, a dar aulas na USP, né? Mas isso é o próximo assunto. Então, as universidades federais inspiram muitos cuidados e as universidades estaduais, acho que estão vivendo um momento de ajuste ainda. Existe um decreto lá de trás que segura as pontas um pouco, mas uma ou outra instituição precisa de cuidado. A própria Fundação Paula Souza também tem uma vinculação de receita que permite a ela administrar a crise razoavelmente bem, né? Mas a Unesp, repito, inspira algum cuidado e talvez precise de um suporte. Agora é importante, né, a gente tem a atuação da deputada professora Bebel, né, na defesa dos professores. Como é que você vê a situação dos professores no estado de São Paulo? Olha, eu vou mais longe um pouquinho, se me permitir, porque eu queria começar com a situação do estudante, porque a prioridade da educação é fazer a pessoa aprender e sair de lá com perspectiva de desenvolvimento. Eu acho que o IDEB de São Paulo, para aquilo que se investe por aluno, na comparação com estados que investem muito menos, porque tem menos recurso, eu acho que o IDEB de São Paulo deixa a desejar e eu acho que isso tem a ver com gestão dos recursos e de uma maior aproximação com os professores. Eu acho que a categoria precisa ter as portas abertas para um diálogo maior com o poder público. Porque eles que estão vivendo o chão de escola, eles que sabem o que é a sala de aula, eles é que conhecem o dia a dia da escola. Sabe, você vai ter que fazer uma repactuação com a categoria de valorização. E você sabe que o ponto número 1 dos sindicatos da categoria, às vezes as pessoas falam, professor precisa ser remunerado, ele é um profissional como qualquer um de nós que precisa ter o seu salário garantido e que precisa ser digno. Agora, muitas vezes falta formação adequada e o professor demanda, olha, eu preciso, porque professor não para de estudar. Hoje nenhum profissional para, mas professor, desde tempos imemoriais, é uma pessoa que tem que estar se atualizando o tempo todo. E eu me lembro de uma pesquisa feita há alguns anos pela CNTE,
junto ao magistério nacional, perguntando qual é a prioridade que o Brasil deveria estabelecer para a educação. E o número 1 foi formação de professores. Ou seja, existe uma demanda muito grande para atualizar as práticas pedagógicas em sala de aula. Isso pode contar com tecnologia, pode contar com novas metodologias, e eu acho que seria muito bem-vindo um programa de atualização pedagógica no Estado de São Paulo. Haddad, indo de novo ao campo social, o governo do Estado de São Paulo, né, através de um projeto que foi aprovado e aprimorado aqui na Assembleia Legislativa, anunciou alguns dias atrás um auxílio, né, de R$300 para as pessoas que perderam um parente, né, durante a pandemia, pessoas necessitadas. O que o senhor acha desses incentivos sociais? Eu acho muito importante, porque é o seguinte, vamos falar o português claro aqui. No Brasil, morreram 4 vezes mais pessoas, proporcionalmente à população, do que no resto do mundo. Imagina você uma coisa dessa. Se fosse 20%, 30% a mais, não, 300% a mais. 300% a mais. Então, nós estamos vivendo um drama social. Tem pessoas que perderam a única fonte de renda, é um chefe de família ou uma mulher chefe de família que se foi. 2 semanas atrás, nós perdemos uma conhecida nossa com 31 anos de idade, sem comorbidade e que deixou 3 filhas pequenas, uma adolescente e 2 crianças. Ou seja, se você não perceber que o drama é muito grande, que nós estamos falando de 500 mil, mas são 600 mil, 650 mil. Teve muita subnotificação no começo da pandemia, que ninguém sabia o que era, chamava de crise respiratória, e era Covid. Então o Brasil já está aí caminhando para o primeiro lugar no mundo em número de óbitos e entre os 10 proporcionalmente à população. Então todo apoio que puder ser dado às famílias, ele é essencial e, na verdade, nada vai reparar essa perda, não vai ter dinheiro que vai reparar a perda, mas, efetivamente, as pessoas precisam ter algum alento no sentido do seu dia a dia, de ter comida na mesa e a carestia hoje, você sabe, né? O preço dos alimentos hoje, você vai no mercado hoje, você sente o drama, né? O carrinho está cada vez mais vazio e a conta cada vez mais cheia, né? Então, agora, é um paliativo? É. Importante? É. Agora, tem que gerar emprego, tem que gerar oportunidade. Porque o que vai efetivamente resolver o problema é um plano de desenvolvimento. Agora, Haddad, os seus próximos passos, projetos, é importante a gente discutir isso aqui. Você voltou recentemente a dar aulas na Universidade de São Paulo, você falou desse projeto com a Fundação Perseu Abramo. O que nós temos aí no horizonte? Então, sou professor concursado da USP há 24 anos, né? E estou na Fundação de Perseu Abramo fazendo esse trabalho de mapeamento e radiografia do Estado de São Paulo. Não sei se a sua pergunta é de cunho político, mas eu tenho conversado com muitas lideranças, porque eu acho que São Paulo tem um conjunto de partidos progressistas que, na minha opinião, deveriam estar unidos em torno de um propósito, de oferecer uma alternativa para o Estado de São Paulo, que há 28 anos é governado pelo mesmo partido. Eu acho que se o PSB, PCdoB, PSOL, PT, PDT se juntarem em torno de um projeto, se a gente se dedicar nesse 1 ano e meio a estudar detalhe, né? Pegar o corpo técnico da Assembleia, pegar as grandes universidades de São Paulo, que tem um corpo técnico e um corpo docente maravilhoso, que estudam desenvolvimento. Eu acho que a gente tem condição de fazer uma coisa extraordinária para o ano que vem, né? E, de novo, quando você faz um trabalho bem feito, o resultado eleitoral pode ser bom ou ruim, mas o legado fica de ideias, de visão de futuro. Então você qualifica a democracia a partir do momento que você leva a democracia a sério. A democracia exige esforço intelectual dos partidos, para que a gente apresente coisas inovadoras. Então eu acho que nós temos condição de, o ano que vem,
celebrar a democracia com bons projetos para o Estado de São Paulo. Fernando Haddad, eu quero agradecer a sua presença aqui ao vivo nesta quinta-feira, aqui no Jornal da Rede Alesp, nos estúdios da Rede Alesp. Eu quero agradecer a presença dos deputados aqui, o deputado estadual Teonílio Barba, deputada estadual professora Bebel, deputado Jorge do Carmo, deputado Zé Américo, aqui também o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho. Quero agradecer e quero que você deixe uma mensagem final aqui para o telespectador que nos acompanha ao vivo aqui nesta quinta-feira. Minha mensagem é: vamos continuar nos cuidando muito, né? Estamos prosseguir com a vacinação e com os cuidados devidos. Vamos pensar a grandeza do nosso Estado, que é uma coisa extraordinária. Esse país, esse Estado são coisas que valem muito a pena. Pensar em quem mais precisa. Muita gente no desalento, desemprego, até fome a gente está vendo. Uma parcela significativa da população brasileira passando necessidades alimentares, mas não perder a esperança, porque o futuro está logo ali. Se a gente trabalhar bem, a gente vai recuperar o tempo perdido, se Deus quiser. Muito obrigado, Fernando Haddad. Você que acompanhou essa entrevista especial do Jornal da Rede Alesp, você continua com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.